Os indianos, principalmente no hinduísmo, acreditam em um Deus supremo, Brahman, que se manifesta em milhões de formas, com números frequentemente citados como 33 milhões, ou 33 crores, de divindades, embora os fiéis adorem muitos deles como Brahma, Vishnu, Shiva, Trimurti, Ganesha, Lakshmi, Saraswati, Durga, Kali, Krishna, etc., que são vistos como aspectos ou avatares do único Ser Supremo, não como deuses separados. Pontos-chave. 1. Monoteísmo com politeísmo aparente. Muitos hindus acreditam em um único Deus com muitas manifestações, 61% segundo o Pew Research, enquanto uma minoria acredita em muitos deuses distintos. 2. A Trindade, Trimurti, Brahma, Criador, Vishnu, Preservador, e Shiva, Destruidor, Transformador, são divindades centrais, muitas vezes vistas como as funções primárias do divino. 3. Manifestações e avatares. Deuses como Ganesha, cabeça de elefante, Shakti, mãe divina, Lakshmi, prosperidade, e Saraswati, conhecimento, são formas de Brahman, acessíveis aos devotos para diferentes propósitos. E 4. Diversidade de culto. Diferentes tradições, como o Smartismo, focam em grupos específicos de divindades, enquanto outras cultuam deuses e deusas populares, como Krishna e Rama. Em resumo, não há um número fixo. O hinduísmo abraça a ideia de um único divino em infinitas formas, permitindo flexibilidade e uma rica variedade de adoração. Esta frase é uma referência direta a 1 Timóteo 2:5, que afirma a unicidade de Deus e a mediação exclusiva de Jesus Cristo entre Deus e a humanidade. O texto destaca que Jesus se deu como resgate por todos, estabelecendo-o como o único caminho para a salvação. Pontos principais baseados em 1 Timóteo 2:5-6. 1. Um só Deus. Há apenas um Deus Criador. 2. Um só mediador. Jesus Cristo é a única ponte, mediador entre Deus e os homens. 3. A natureza de Jesus. O texto enfatiza Cristo Jesus, homem, destacando sua encarnação e sacrifício. 4. O resgate. Jesus se entregou como resgate por todos, preço de redenção. E 5. Propósito. Este testemunho serve para demonstrar a vontade de Deus para que todos sejam salvos. Essa passagem é central na teologia cristã para definir que a salvação vem exclusivamente por meio de Jesus, sem necessidade de outros intermediários. Esta frase é uma referência direta a 1 Timóteo 2:5, que afirma a unicidade de Deus e a mediação exclusiva de Jesus Cristo entre Deus e a humanidade. O texto destaca que Jesus se deu como resgate por todos, estabelecendo-o como o único caminho para a salvação. Pontos principais baseados em 1 Timóteo 2:5-6. 1. Um só Deus. Há apenas um Deus Criador. 2. Um só mediador. Jesus Cristo é a única ponte, mediador entre Deus e os homens. 3. A natureza de Jesus. O texto enfatiza Cristo Jesus, homem, destacando sua encarnação e sacrifício. 4. O resgate. Jesus se entregou como resgate por todos, preço de redenção. E 5. Propósito. Este testemunho serve para demonstrar a vontade de Deus para que todos sejam salvos.
Essa passagem é central na teologia. Os indianos, principalmente no hinduísmo, acreditam em um Deus supremo, Brahman, que se manifesta em milhões de formas, com números frequentemente citados como 33 milhões, ou 33 crores, de divindades, embora os fiéis adorem muitos deles como Brahma, Vishnu, Shiva, Trimurti, Ganesha, Lakshmi, Saraswati, Durga, Kali, Krishna, etc., que são vistos como aspectos ou avatares do único Ser Supremo, não como deuses separados. Pontos-chave. 1. Monoteísmo com politeísmo aparente. Muitos hindus acreditam em um único Deus com muitas manifestações, 61% segundo o Pew Research, enquanto uma minoria acredita em muitos deuses distintos. 2. A Trindade, Trimurti, Brahma, Criador, Vishnu, Preservador, e Shiva, Destruidor, Transformador, são divindades centrais, muitas vezes vistas como as funções primárias do divino. 3. Manifestações e avatares. Deuses como Ganesha, cabeça de elefante, Shakti, mãe divina, Lakshmi, prosperidade, e Saraswati, conhecimento, são formas de Brahman, acessíveis aos devotos para diferentes propósitos. E 4. Diversidade de culto. Diferentes tradições, como o Smartismo, focam em grupos específicos de divindades, enquanto outras cultuam deuses e deusas populares, como Krishna e Rama. Em resumo, não há um número fixo. O hinduísmo abraça a ideia de um único divino em infinitas formas, permitindo flexibilidade e uma rica variedade de adoração. Esta frase é uma referência direta a 1 Timóteo 2:5, que afirma a unicidade de Deus e a mediação exclusiva de Jesus Cristo entre Deus e a humanidade. O texto destaca que Jesus se deu como resgate por todos, estabelecendo-o como o único caminho para a salvação. Pontos principais baseados em 1 Timóteo 2:5-6. 1. Um só Deus. Há apenas um Deus Criador. 2. Um só mediador. Jesus Cristo é a única ponte, mediador entre Deus e os homens. 3. A natureza de Jesus. O texto enfatiza Cristo Jesus, homem, destacando sua encarnação e sacrifício. 4. O resgate. Jesus se entregou como resgate por todos, preço de redenção. E 5. Propósito. Este testemunho serve para demonstrar a vontade de Deus para que todos sejam salvos. Essa passagem é central na teologia cristã para definir que a salvação vem exclusivamente por meio de Jesus, sem necessidade de outros intermediários. Esta frase é uma referência direta a 1 Timóteo 2:5, que afirma a unicidade de Deus e a mediação exclusiva de Jesus Cristo entre Deus e a humanidade. O texto destaca que Jesus se deu como resgate por todos, estabelecendo-o como o único caminho para a salvação. Pontos principais baseados em 1 Timóteo 2:5-6. 1. Um só Deus. Há apenas um Deus Criador. 2. Um só mediador. Jesus Cristo é a única ponte, mediador entre Deus e os homens. 3. A natureza de Jesus. O texto enfatiza Cristo Jesus,
homem, destacando sua encarnação e sacrifício. 4. O resgate. Jesus se entregou como resgate por todos, preço de redenção. E 5. Propósito. Este testemunho serve para demonstrar a vontade de Deus para que todos sejam salvos. Essa passagem é central na teologia